Aueba! Hoje eu vou te explicar o que é um subprograma do PAS e quais são as provas específicas do Programa de Avaliação Seriada da UNB. Este é o segundo vídeo do nosso Manual de Sobrevivência do PAS. Então, se você não assistiu o primeiro, corre lá, porque eu introduzi o que é o PAS e a regra básica do funcionamento dele. A partir de agora, eu estou aprofundando o conteúdo e vou começar a explicar sobre as provas específicas que o candidato vai fazer ao longo desses 3 anos. Então, recapitula aqui comigo. PAS, quando eu me refiro a uma avaliação seriada, é porque em vez de uma prova em um final de semana, juntando tudo no ensino médio, o candidato faz várias provas ao longo de 3 anos. 3 etapas, primeira, segunda e terceira, ou como a gente costuma chamar, PAS 1, PAS 2 e PAS 3. E os conteúdos de cada uma delas tendem a ser direcionados para o respectivo ano do ensino médio ao qual elas se referem. Por isso que o PAS 1 é majoritariamente uma prova com conteúdos que a gente vê no primeiro ano. Mas existem algumas exceções, poucas, mas vale a pena dizer que não é uma proporção de 100%. Alguns detalhes podem ser de algum outro ano. No geral, a regra é essa: PAS 1 primeiro ano, PAS 2 segundo ano e, logicamente, PAS 3 terceiro ano. E quando a gente dá um zoom dentro de cada uma dessas etapas, o que o candidato enfrenta? Quais desafios ele tem pela frente? Nesse ponto, eu gosto de dizer que em cada etapa do PAS, o candidato faz, na verdade, 3 provas. Afinal, ele vai fazer a prova de língua estrangeira, a prova de conhecimentos e a prova de redação. E esse processo se repete em cada um dos anos. Então, ao todo, a gente pode pensar que no final do PAS ele terá feito 9 provas, 9 desafios. Então, língua estrangeira, conhecimentos e redação. Desses, conhecimentos é a mais importante, é a maior parte da prova. No PAS 1, por exemplo, em que é uma prova de 100 itens, 90 itens são da prova de conhecimentos e 10 são de língua estrangeira. Por enquanto eu estou só pincelando, mas eu já quero deixar nítido que o desafio em todo ano é o mesmo template básico: conhecimento, língua estrangeira e redação. Já te falei também que o conteúdo é majoritariamente direcionado para o ano do ensino médio. E agora a gente pode olhar especificamente para o funcionamento da prova, quais são os tipos de questões. É aqui que entram as maiores peculiaridades da UNB. A prova do PAS é majoritariamente uma prova de certo e errado. Isso acontece porque ela segue o modelo SEBRASP, anteriormente conhecido como CESP, que por padrão a maior parte da distribuição dos pontos estará em questões de uma afirmativa que o candidato deve julgar como certo ou errado. Lá na frente eu vou te explicar que esse tipo de item é o item do tipo A. E ele vem associado a uma outra particularidade extremamente relevante no contexto do PAS, que é o fator de correção. Significa que não é uma prova que, para calcular nota, vai considerar só o que você acertou. Na verdade, a prova vai penalizar o candidato quando ele cometer erros em questões. Para isso, a gente chama de fator de correção. Então, em uma questão de certo e errado, se você acerta, logicamente você ganha ali uma quantidade de pontos. Mas se você erra, você não fica sem ganhar e, beleza, tenta fazer outras questões. Você perde o equivalente ao que você teria ganhado se acertasse a questão. Isso é conhecido popularmente com a seguinte frase: questão errada anula certa. Veja que eu ainda estou pincelando e que isso é da prova do PAS, é da prova do vestibular, já que elas são feitas pela banca CESP/SEBRASP, mas não é válido para todas as questões. Na verdade, essa regra é válida para a questão do tipo A, questão de certo e errado, e que realmente corresponde a 80% das questões da prova, e que por isso muitas vezes a gente começa a pensar que é uma regra para quase toda a prova, afinal é realmente a parte mais importante. Quando a gente se depara com essas duas peculiaridades, fica muito evidente que os candidatos possuem um certo receio com o método e com a prova do PAS. Afinal, na prova da escola, a gente estava habituado a fazer uma prova de 10 questões e se acertasse 5 e errasse as outras 5, ficava com 5 pontos. No PAS, se você acerta 5 e erra 5, a lógica é que você vai acabar ficando com 0. Daí vem um outro peso importante da prova. Justamente a possibilidade de não marcar todas as questões. Porque se você tem o risco de perder e você não sabe, você estaria chutando, convém simplesmente não arriscar, não colocar uma aposta naquela questão. E aí você não entra em disputa. É por isso que no PAS você vai ouvir também tantas vezes as pessoas falarem sobre pular uma questão, simplesmente não fazer porque não consegue ou então não sente confiança em marcar a resposta daquele item. Os desafios maiores relacionados à prova do
PAS estão, na minha opinião, justamente nesse modelo de fator de correção e questões de certo e errado. Porque muitos candidatos, com medo do fator de correção, deixam de marcar conteúdos que eles sabem, e aí eles acabam não disputando muitos pontos porque não se arriscaram, não confiaram tanto em si por conta desse receio. Uma coisa que acontece com uma outra parte significativa dos candidatos é marcar demais. Eles estavam acertando muito, mas também erraram uma quantidade relevante de itens, o que deu como consequência uma penalização, um fator de correção importante, significativo, pegando parte da nota. Por isso que na sua preparação você vai precisar entender esses detalhes, essas partes tão de edital, tão chatinhas a princípio, mas que sinceramente colocam ali a diferença para a sua aprovação. No manual de sobrevivência eu vou explicar os outros tipos de itens, os detalhes do cálculo da nota. Por enquanto eu só quero te falar da estrutura da prova. Então eu já falei das 3 provas, língua estrangeira, conhecimentos e redação, já falei das questões de certo e errado e do seu fator de correção, mas vale mencionar que também existem questões de múltipla escolha, que a gente chama de questão do tipo C, em que o candidato deve marcar uma alternativa A, B, C ou D. Existem questões de alternativa numérica, a gente chama de questões do tipo B, em que você simplesmente deve marcar um número para representar centena, um para representar dezena e outro para unidade. Então, normalmente é uma questão na prova mais de exatas, matemática, física, química. Você faz o cálculo e você deve assinalar qual foi a sua resposta numérica. Qual era a centena, dezena e unidade correspondente à sua resposta. E também existe uma questão discursiva, normalmente uma questão discursiva por prova. Então, é uma questão em que você precisa escrever brevemente a sua resposta. Veja que a prova não é majoritariamente discursiva, a prova não depende da questão discursiva e a questão discursiva não tem nenhum critério de eliminação. É apenas uma parte que te dá uma pontuação, mas fica limitado a isso. Existem outros vestibulares no Brasil em que a questão discursiva é essencial, em que a prova tem uma segunda fase só discursiva ou que metade da nota é das questões discursivas. No caso do PAS, não. Tem uma única questão discursiva das 100 ou 110 ou 120 questões presentes na prova. 100, 110 ou 120 questões? Pois é, isso difere em cada etapa e é o próximo ponto que eu preciso falar com você. No PAS 1, quando a gente soma língua estrangeira e conhecimentos, o candidato enfrenta 100 itens. No PAS 2, há a diferença de que na prova de conhecimentos, eles adicionam mais 10 questões. Então ele vai ter as 10 de língua estrangeira, que é uma quantidade fixa em todas as etapas, sempre 10 questões de língua estrangeira, mais 100 itens de conhecimentos. Então no PAS 2 são 110. Já no PAS 3 são 120. 10 itens lá de língua estrangeira, 110 itens de conhecimentos. E o tempo da prova é o mesmo em cada um dos anos. São 5 horas de prova. Veja que a lógica aqui é que no PAS 1, quando a gente está começando, normalmente estamos ali no primeiro ano do ensino médio, mas não necessariamente, eles são um pouco mais tranquilos, mais brandos. É uma prova com uma quantidade menor de itens do que o que você vai enfrentar em seguida. É uma lógica que eu gosto de explicar para os alunos, embora não seja exatamente assim, de adaptação. Você vai se tornando mais adaptado para a prova, mais apto a fazer questões em uma mesma quantidade de tempo e que, por isso, o número de itens aumenta. Sinceramente, ao longo da minha preparação, eu não senti um impacto muito significativo. Eu realmente percebi que eu estava me habituando a fazer provas, fazer questões e que ter uma quantidade maior não foi ali um grande empecilho. Eu realmente sinto que a gente se acostuma com esse processo e que ele faz parte da preparação. Mas convém, claro, mencioná-lo desde já. E por fim, indo para a parte restante desse vídeo, você deve estar se perguntando sobre o cálculo da nota. Aqui eu já te adianto que a gente vai entrar num mundo enorme de cálculo de nota do PAS, nota final, são muitos termos e que eu vou começar a explicar agora para você. Quando você faz uma etapa do PAS, a sua nota é o score bruto. Veja, você fez ali a prova de língua estrangeira mais a prova de conhecimentos. Essas duas, somadas, valem 100 pontos. Isso para qualquer uma das etapas. Ah, mas você tinha comentado comigo, senhor Rapopel, que o número de itens no PAS 2 aumentava e a mesma coisa acontecia no PAS 3, então a nota não aumenta também? Não. O número de itens pode aumentar, mas a nota final de cada etapa é sempre 100 pontos. É a nota máxima que alguém pode tirar, somando língua estrangeira mais conhecimentos. E é para essa nota de uma etapa, somando 2 provas, que a gente dá o nome de score bruto. Detalhe, perceba que redação, que vale 10 pontos, não entrou nessa conta. Na verdade, eu costumo até comentar que são
unidades de medida diferente. Os 100 pontos ali da prova de score bruto representam uma coisa, os 10 pontos da prova de redação estão em outra medida, outra unidade. Então você não precisa, na verdade nem deve somar a sua nota de redação à sua nota da prova naquela etapa. Um erro comum é o candidato que, sei lá, tirou 40 pontos na prova do PAS 1 e 8 na redação, pensar que ele tirou, portanto, 48 pontos. Não é assim que funciona. Ok, então cada etapa tem o score bruto de 100 pontos, mais a nota da redação, e isso em 3 etapas. Mas como que vem a nota final? De onde que isso surge? Pois é aí que entra um outro conceito, o de argumento final. Olha o destaque aqui para o termo final. É justamente para você entender que depois de tantas provas, eles vão dar um jeito de juntar todas as suas notas em uma única nota, que vai ser comparada com as notas de todos os outros candidatos, de modo que quando você se inscrever para concorrer em algum curso, esse seu argumento final é o número que vai ser utilizado para te listar na classificação e dizer se você conseguiu ficar dentro das vagas, dentro do quantitativo que te torna um aprovado, ou se você ficou ali na beirada e não conseguiu, mas quem sabe tem chance. É o argumento final que é utilizado para classificar os candidatos. E justamente no argumento final que entra um outro detalhe essencial sobre o PAS, a lógica de pesos por etapa. Olha só, são 3 etapas com a mesma estrutura básica, só que a nota final que cada uma vai estar contribuindo não é a mesma. A gente diz que o PAS 1 possui peso 1, PAS 2 peso 2, PAS 3 peso 3. E isso só é definido lá no cálculo do argumento final. Então, eu gosto de pensar que é como se você fosse juntar todas as notas, entrar em um processador, em alguma coisa ali que vai fazer uma conta meio mirabolante, que nem é tão complicado assim, mas envolve várias etapas, e que aí, por fim, o resultado é o argumento final. É só dentro desse processamento que são aplicados os pesos da etapa. Então não imagine que o seu score bruto deve ser multiplicado pelo peso da etapa. Se você acabou de fazer o PAS 2, tirou 40, não saia aí dizendo para os seus amiguinhos que você tirou 80. Você não vai multiplicar a nota do PAS 2 nesse momento por 2, porque estamos falando de score bruto, que é sempre até 100 pontos, independente da etapa. Essa coisa de peso da etapa só entra no argumento final. PAS 1, peso 1, PAS 2, peso 2 e PAS 3, peso 3. Mas por que eu não estou explicando essa conta? Porque ela não envolve só o peso. Ela envolve algumas outras variáveis que eu ainda não preciso explicar nesse vídeo. O que eu quero que fique de mensagem agora é que um PAS 1 não tão bom, em que você não alcançou a nota que você desejava, não significa que você não terá mais chances de ser aprovado. Justamente porque as outras etapas possuem um peso maior em que você consegue compensar. Lembra daquela lógica que eu falei lá no início do vídeo, de adaptação? O candidato faz a primeira prova, começa a se habituar, são menos questões, o peso da nota também é menor. E justamente no momento que a gente espera que o candidato esteja mais habituado, com mais experiência, lá na terceira etapa, o peso da nota é bem maior. Metade da nota do PAS, em tese, é disputada na terceira etapa. E isso tem uma consequência. Para boa parte dos cursos da Universidade de Brasília, o PAS 3 bem feito, com uma boa nota, consegue compensar dificuldades que você teve ali no início. Boa parte. Lógico, eu não disse todos. Existem algumas situações em que realmente é mais concorrido, é mais difícil e isso não acontece. E para que você descubra especificamente cada uma das situações, eu te recomendo utilizar a calculadora de nota final do Guia do PAS, porque ela faz todo esse processo de juntar as notas da etapa, língua estrangeira, score bruto, redação de cada uma das etapas do PAS, em um argumento final simulado, com base no cálculo dos anos anteriores, para que você tenha uma noção, não é uma bola de cristal, é realmente uma noção, uma estimativa de como você está indo e se essa nota seria suficiente nos anos anteriores para passar em um curso ou não. O link está aqui na descrição para você acessar a nossa calculadora. Eu recomendo que você tenha esse hábito para justamente entender a lógica da conta. Pois bem, meu pato, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê ao longo dos próximos vídeos do Manual de Sobrevivência. Eu sei que muitas coisas eu fiquei assim, tô só pincelando, tô só introduzindo, mas não se preocupa. Nós teremos um módulo em que eu vou te explicar detalhe por detalhe o cálculo da nota. Nós teremos um vídeo em que eu explico todos os tipos de item e suas regras associadas. Nós teremos um vídeo que eu falo dos sistemas de concorrência para você entender ainda mais sobre como que funciona a lógica para entrar na universidade. Então eu só preciso que você continue acompanhando o Manual de Sobrevivência, porque você vai entender cada um dos detalhes sobre a prova do PAS. Um abraço e até o próximo vídeo.